pessoas, o Sr. Darcy é considerado o homem perfeito da literatura. Ele é rico, inteligente, é leal às pessoas que amam e capaz de mudar por amor. Mas e se eu te disser que, por outro lado, ele também mentiu, interferiu na vida das pessoas e quase perdeu a Elizabeth por conta do próprio orgulho? Então, uma pergunta que divide muitos fãs é: o Darcy ele é realmente o homem perfeito ou a gente só tá romantizando os erros dele? Hoje a gente vai analisar toda a história do Sr. Darcy, tudo o que ele fez para ser considerado o homem perfeito e todos os seus erros. E no final eu quero que vocês comentem aqui. Vocês acham que o Darcy é realmente o homem perfeito? E não esquece de se inscrever no canal para dar aquela forcinha. O Darcy, ele parecia sim arrogante e isso não era só uma impressão. Tanto que na primeira parte ali do filme a gente consegue ver que ele não causou nenhuma boa impressão. Tanto na gente que estava assistindo, quanto nas pessoas que estavam participando ali do baile de Merrington. Ele evita dançar no baile, evita conversar com qualquer outra pessoa e ainda afirma naquela cena horrorosa que a Elizabeth não é bonita o suficiente para tentá-lo. E assim, por mais que o Sr. Darcy ele fosse muito tímido, aquilo não era apenas timidez. A Jane Austen deixou claro que o Darcy foi criado em um local de privilégio e desenvolveu um orgulho enorme. Deixa aqui nos comentários, se vocês estivessem no baile no lugar de Elizabeth, vocês teriam criado uma péssima impressão do Darcy? Mas assim, o Darcy ele era cruel ou só extremamente reservado? Existe uma enorme discussão sobre isso que fala que o Darcy não queria humilhar ninguém, ele só era muito ruim em socializar. Já outras pessoas acham que não justifica o jeito com que ele tratava as outras pessoas que eram inferiores a ele. Mas o pior erro dele ainda estava por vir. Ele separou a Jane do Bingley. Esse talvez tenha sido um dos piores erros do Darcy. Ao perceber que a Jane tinha um sentimento discreto pelo Bingley, ele decretou que ela não estava apaixonada e estragou todo o romance dos dois. Além disso, acreditava que pela família Bennet ser pobre, ela traria problemas ao amigo. Então ele convenceu o Bingley a ir embora. É lógico que eu acho que a decisão ali não foi só ele convencendo o Bingley, tem um dedinho da Caroline, né, gente? Aquela cobra. Isso gera uma extrema discussão, porque algumas pessoas acham muito errado e realmente foi. Por mais que o Darcy ele estava tentando proteger o amigo dele, ele não deveria citar quais eram os sentimentos da Jane sem consultar nada com ela. Só ele tomou a decisão, convenceu o amigo e foi embora. Isso acabou mudando totalmente a vida da Jane também. Ela ficou muito chateada, a gente consegue ver ali que ela ficou muito mal quando o Bingley vai embora. Então, assim, comenta aqui, vocês teriam perdoado o Darcy por isso? Eu acho sim que ele estava tentando proteger o amigo, mas eu achei bem errado ele ter feito isso do nada, sem ter tentado saber sobre os sentimentos da Jane e do Bingley, né? Eu não tenho certeza se ele ouviu os sentimentos do amigo que estava apaixonado pela Jane também. Então, ir embora não era a melhor opção naquela hora. Agora sim, vamos para a primeira declaração de amor, que foi um desastre total. O Darcy foi lá, fez a declaração, falou que estava apaixonado pela Elizabeth, só que em vez dele ficar quieto e falar que só amava ela, já teria ficado tudo lindo, a cena estava impecável, aquela chuva, nossa, cenário impecável. E isso, pessoal, analisando o filme de 2005, não falando do livro e nem da série de 1995, eu tô falando da cena da chuva, que foi a primeira declaração e foi um desastre, tudo estava impecável, se ele tivesse ficado quietinho e falado só que amava ela, teria sido perfeito. Mas não, o Darcy resolveu falar que a família dela era muito pobre, não tinha uma condição social agradável. Assim, falou da mãe, falou das irmãs, falou do Sr. Bennet, mas é lógico, a Elizabeth e a Jane fica de fora, diz ele. A Lizzie obviamente rejeita ele, depois de tudo que ele tem a audácia de soltar na cara dela, e fala umas boas verdades também na cara dele, que aquilo lá não era modo de se pedir uma pessoa em casamento. O único erro da Lizzie ali é acusar ele sobre o Wickham, né, gente? Porque a gente sabe que o Wickham errou muito, e ainda teve o descaramento de mentir para Elizabeth sobre o Darcy. Mas depois daí vem o primeiro ato de redenção do Darcy. A carta que mudou tudo. O Darcy poderia simplesmente ter ido embora sem explicar nada após a rejeição, e acredito eu que como ele era muito orgulhoso naquela época, se ele não tivesse em processo de mudança, ele realmente teria feito isso e ido embora sem explicar nada. Mas o Darcy resolveu deixar uma carta explicando todas as desavenças que a Elizabeth tinha com ele.
E assim, nessa hora a gente já consegue ver a mudança do Sr. Darcy. O que faz a gente rever aquele conceito de que ele era uma pessoa ruim, arrogante e muito orgulhosa. Ele começa a mudar por causa do amor da vida dele. E assistindo o filme, na hora da carta, é uma das primeiras vezes que a gente consegue entender o porquê das ações do Darcy. Ele conta para Elizabeth toda a situação envolvendo o Wickham e a Georgiana e o porquê ele fez o que fez com o Wickham, ele bem que mereceu aquele safado, e também explica o porquê dele ter impedido o Bingley de ficar com a Jane. E é nessa hora que a gente consegue perceber um pouquinho de como o Darcy realmente é, e a gente também consegue analisar que a Elizabeth ela vai mudando totalmente a forma de que ela enxergava o Darcy e que talvez ela tenha julgado ele cedo demais. E aí que a gente vê a completa mudança do Darcy. Ele deixa de tentar impressionar e quando a Elizabeth ela vai visitar Pemberley, ela vê um Darcy completamente diferente. Ele é gentil, atencioso, muito cuidadoso. Todas as pessoas que trabalham ali na mansão elogiam o jeito com que o Darcy trata elas, trata sua irmã. E é nesse momento que a gente vê os dois Darcys entrando em conflito. Aquele homem frio e arrogante para um homem totalmente atencioso e cuidadoso com as pessoas ao seu redor. Ali também a gente consegue perceber como que a Elizabeth começa a enxergar o Darcy de maneira totalmente diferente. Então a Jane Austen tem que passar pra gente que o Darcy não só fala que vai mudar, ele realmente tenta e muda, o que é muito diferente. E agora vamos para um dos atos de retenção do Darcy, que é pouco conhecido, né? Porque ele fez questão de que ninguém ficasse sabendo, a Elizabeth acabou ficando sabendo depois, mas ele fez questão de não contar para ninguém. Isso para mim já mostra que a pessoa realmente mudou não para agradar os outros, e sim porque ela viu que as atitudes dela estavam totalmente equivocadas. Enquanto a Elizabeth tá ali achando que a Lydia se perdeu por ter fugido com o Wickham e que ela nunca mais vai conseguir reparar o nome da família dela, o Darcy vai lá em segredo e resolve tudo. Ele encontra a Lydia com o Wickham, paga o dote do Wickham, que deve ter sido um absurdo, porque o Wickham é um safado. E ele simplesmente não fala, ele não quer que ninguém saiba e deixa o tio da Elizabeth levar a culpa, né? A culpa não, o mérito. E a Elizabeth, ela só fica sabendo porque a Lydia é uma linguaruda e conta tudo que foi o Darcy que encontrou e pagou o dote do Wickham. E é ali que a gente vê que o Darcy ele não fez aquilo por reconhecimento, ele fez aquilo apenas para proteger a Elizabeth e a família dela. E naquele momento a Elizabeth vê que julgou o Darcy totalmente errado, fica muito envergonhada por ter julgado ele antes de conhecer, e ali a gente vê que ela já começa a aceitar que tá apaixonada com ele, mas na cabeça dela, ela acha que estragou tudo. E na cabeça da gente, eu também achava que ela tinha estragado tudo, gente. Então vamos para a real pergunta. O Darcy, ele é o homem perfeito? A verdade é que não. Ele foi realmente arrogante, ele cometeu algumas injustiças e alguns erros ali, julgando a Jane e a família da Elizabeth e o primeiro pedido ali que foi bem vergonhoso. Mas diferente de muitos outros personagens, o Darcy ele realmente vê os erros dele e tenta mudar. O que torna ele, sim, uma pessoa quase perfeita. Porque o perfeito, às vezes, gente, não é uma pessoa que nunca comete erros. É a pessoa que consegue ver os erros que cometeu, consertar e aprender com eles. Mas assim, na minha opinião de fã, o Darcy é sim o homem perfeito, gente. Foi mal. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Se vocês tivessem conhecido o Darcy no baile de Merrington sem saber o final e como ele mudaria e como ele realmente é, vocês teriam se apaixonado por ele e dado uma segunda chance? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder todo mundo. Comenta também se vocês acham que o Darcy é realmente o homem perfeito ou um cara imperfeito que aprendeu com seus erros e teve coragem de mudar. Não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela forcinha, deixar o seu like e comentar qual outros filmes e séries vocês querem ver aqui. Até o próximo vídeo, tchau!